Este programa é livre para todos os públicos. O Senhor não se esquece do clamor dos aflitos, do clamor dos aflitos. O Senhor não se esquece do clamor dos aflitos, do clamor dos aflitos. Mais uma vez, o Senhor não se esquece. O Senhor não se esquece do clamor dos aflitos, do clamor dos aflitos. O Senhor não se esquece do clamor dos aflitos, do clamor dos aflitos. Meus irmãos, é isso mesmo que nós estamos cantando. O Senhor não se esquece do clamor dos aflitos. E você certamente seguiu o que foi o salmo de resposta à primeira leitura. Ele também é palavra de Deus. E o salmo de resposta dizia: o ímpio se vangloria de seus excessos, blasfema e vos despreza em seu orgulho, e lhe diz: não há castigo, Deus não existe. É isto mesmo que ele pensa. E diz a palavra de Deus: só há maldade e violência em sua boca e em sua língua, só mentira e falsidade. Ele arma emboscadas na saída das aldeias, mata inocentes em lugares escondidos. Mas a palavra de Deus, que o Senhor não se esquece do clamor dos aflitos. Eu sei que coisas assim acontecem, desse jeitinho. Coisas assim acontecem aqui no Brasil, acontecem em cidades do interior, mas também já começa a acontecer em grandes cidades. Mas além de tudo isso que está acontecendo aqui na nossa nação, em caráter pequeno, em caráter nacional, o Senhor foi nos mostrando durante esses dias que existe uma grande conspiração internacional, uma grande trama internacional. Tramam contra quem? Conspiram contra quem? Contra o próprio Cristo. E é importante que nós saibamos disso. Deus me deu a graça de, nesses dias, lhes falar coisas muito sérias. E quando eu vi a primeira leitura de hoje, que fala a respeito disso, quando eu vi esse salmo responsorial, eu disse: Deus quer mais uma vez que eu fale a respeito disso. E quando eu vi o Evangelho, então, e você se lembra direitinho como é que começou o Evangelho? Mateus capítulo 12, versículo 14. Os fariseus saíram e tomaram a decisão de matar Jesus. Em contrapartida, grandes multidões o seguiram e ele curou a todos. As duas coisas são dois povos. Por um lado, os grandes, os poderosos, eles tramam contra Jesus e conspiram contra ele e decidem matar Jesus. Tomaram a decisão de matar Jesus. Isso os grandes. Mas ao mesmo tempo, o povo simples, o povo que acredita, o povo que tem coração aberto, que tem alma aberta, multidões o seguiram e ele os curou a todos.
E até a palavra de Deus diz que assim se cumpriu o que foi dito pelo profeta Isaías: eis o meu servo que eu escolhi, o meu amado, o meu eleito, no qual eu coloco toda a minha afeição. Faço repousar sobre ele o meu espírito, e ele anunciará às nações. Ele anunciará às nações. Aí existem várias traduções. Uma tradução diz: ele anunciará às nações a verdadeira religião. Isto é verdade. O Senhor anunciará às nações a verdadeira religião. E outras traduções como a nossa, ele anunciará às nações o direito, ele anunciará o julgamento. Porque as duas coisas vão acontecer. O Senhor vai anunciar às nações a verdadeira religião. E o Senhor também anunciará às nações o julgamento. E o que é um julgamento? Interessante que a palavra julgar, no tempo dos judeus, era tirada de um verbo comum, que era escolher, como a gente escolhe o feijão, né? Não é verdade que a gente, antes de colocar o feijão na panela, a gente escolhe o feijão? Quer dizer, tira a sujeira. Com frequência vem torrão, vem cisco, vem feijões, infelizmente já estragados, carunchados. Então a gente separa, a gente escolhe o feijão. O arroz também, já é mais fácil escolher o arroz não tem tanta impureza como o feijão, mas há uma escolha. É isso que eles chamavam de julgar. E o verbo julgar, de julgar num tribunal, o julgamento que um juiz faz, era o mesmo termo que era usado. E que muitas vezes faziam também essa separação do joio e do trigo, essa separação do puro e do impuro, do bom e do mal, faziam com a peneira. Era a peneirada. Realmente é isso que o Senhor anuncia. Ele, desprezado pelos grandes, ele vítima de trama de conspiração dos grandes, ele é seguido pelo povo, ele é anunciado pelo Pai, o Pai o declara. O Pai mesmo diz: eis o meu servo que eu escolhi, o meu amado no qual eu coloquei toda a minha afeição. Eu faço repousar sobre ele o meu espírito, e ele anunciará às nações a verdadeira religião. Ele anunciará às nações o julgamento, a peneirada. E onde não precisamos ter medo. O nosso único medo é não sermos fiéis ao Senhor. Isso sim, nós temos que ter medo de não ser fiéis ao Senhor. E temos que caprichar. Nós temos todas essas pregações, gente, tem levado a nós a levarmos com seriedade o nosso cristianismo, a levarmos com responsabilidade o evangelho que nós abraçamos, abraçarmos com decisão a nossa profissão de fé. Somos de Deus, pertencemos a Deus e temos que levar a sério. Deus nos concedeu a graça da conversão. Foi graça de Deus. Uma vez convertidos, nós vamos viver como convertidos. Claro, é duro lutar contra o pecado está em nós, o pecado está ao nosso redor, o pecado arma ciladas a nós, o mundo está aí oferecendo o pecado, o mundo faz com que o pecado entre pelos nossos olhos, pelos nossos ouvidos, pelos nossos próprios poros. Parece que o pecado é pegajoso, além de ele influenciar por dentro, porque o pecado habita em nós, infelizmente, mas é real. Também o pecado está vindo por fora, ele parece que penetra nos nossos poros, ele é pegajoso. Eu sei que é uma luta, mas justamente porque é uma luta, porque é duro, nós precisamos ser sérios, precisamos ser decididos. Nós não podemos levar mais na moleza, no mais ou menos. Nós não podemos mais levar, empurrando com a barriga o nosso cristianismo. Não, nós temos que ser decididos. Eu sou do Senhor, eu pertenço ao Senhor. Inclusive por quê? Porque infelizmente existe no mundo já, e não é de hoje, sabe, gente? Não é de hoje, mas hoje, graças a Deus, tornou-se claro. O mal não consegue se esconder. Jesus mesmo disse: nada que se faz às escondidas
fica às escondidas. Chega o dia em que aquilo que é feito às escondidas vem às claras, vem à luz. E veio. E hoje nós sabemos, tudo isso que eu tenho lhes dito, eu tenho repetido, estou me apoiando nas pesquisas que o padre Michel Soyan, ele é belga, ele é professor na Universidade de Louvain, ele foi mandado pela própria igreja, pela Santa Sé, para estudar as coisas de família, e acabou descobrindo nas grandes instituições internacionais coisas muito piores do que se pensava, onde ele percebeu claramente nas pesquisas que fez, do conhecimento que ele tomou, que existe uma verdadeira conspiração, uma trama. E para quê? Para derrubar a verdadeira religião, uma trama, uma conspiração contra o próprio Cristo, tipo daquilo que fizeram os fariseus, os escribas, os doutores da lei, os chefes do povo. Veja, igualzinho, gente. Então se realiza aquilo que está no Catecismo da Igreja Católica. O Catecismo da Igreja Católica diz que a igreja vai passar pelos mesmos passos que Jesus passou. Assim como Jesus foi traído, julgado, condenado, levado à morte, pregado na cruz e passou pela morte e ressuscitou, diz o Catecismo, a igreja vai seguir os mesmos passos do seu Senhor, do seu Salvador. Também ela, infelizmente, vai ser traída. Como será a traição? Nós não sabemos, só sabemos que traição é traição. Assim como Jesus foi traído por alguém de dentro, sim, foi Judas, escolhido por Jesus, um dos apóstolos. Nós não sabemos como será essa traição. A igreja vai ser traída, a igreja vai ser julgada, e nós já vimos, já começou. Todas essas coisas que aconteceram na primeira metade desse ano, que os jornais propagaram e tal, gente, é só o começo. Aguenta firme, porque a igreja vai ser julgada, mas afinal das contas, a igreja somos nós. Se há pessoas que erram na nossa família, é a nossa família, não é por isso que nós vamos desterrar e dizer que aquele irmão não é nosso irmão, e que nós não somos daquela família. Claro, nós somos igreja, todos nós. A igreja é uma coisa, a igreja não é uma coisa do Papa e dos bispos e dos padres, não, pelo contrário, eles foram tirados do meio do povo, do meio da igreja, e foram constituídos como pastores da igreja. A igreja que somos nós. Até eu diria, principalmente vocês leigos é que são igreja. Nós fomos como que retirados, escolhidos dentro dessa igreja e colocados a serviço de vocês. É uma responsabilidade para nós, mas nós somos tanto igreja como vocês. Somos igreja porque viemos da igreja. Interessante que o próprio Papa, não faz muito tempo, numa questão que levantaram para ele, ele disse, mas eu também sou um fiel, disse o Papa. Eu também sou um fiel. Eu sou igualzinho aos outros, eu sou igreja, disse o Papa. É que o Senhor me fez padre, me fez bispo, me fez cardeal, me fez Papa, mas eu sou um fiel. Eu só sou hoje Papa porque eu sou um fiel. E é isso mesmo. Então, essa acusação, essa condenação da igreja só começou. Ela vai ser julgada, ela vai ser condenada, e você precisa estar atento, porque imagine o seguinte: se julgassem e condenassem a sua mãe, o que é que você faria? Mesmo se fosse verdade, claro, você não ia desonrar a sua mãe, você não ia injuriar a sua mãe, não, é sua mãe, você veio dela. Você é o que é porque ela existiu, porque ela lhe deu a luz. Nós também, gente, nós viemos da igreja, nós nascemos da igreja. A igreja é nossa mãe, é nossa mãe. Mas saiba que muita falsidade, muita mentira vão levantar contra a igreja, e mesmo as coisas verdadeiras vão fazer como fizeram agora, vão pôr no ventilador, não é? Para espalhar para tudo que é canto, e é fácil hoje com a imprensa escrita, a imprensa falada, a imprensa televisada, internet, é facílimo. A igreja, infelizmente, é duro, mas ela vai ser julgada, condenada como Jesus.
a igreja também vai ter que tomar a sua cruz, vai ter que subir o Calvário, a igreja vai ser crucificada. E nessa hora você não pode desistir, você não pode pular fora, e eu não posso pular fora, eu não posso desistir, eu não posso dizer, eu não sou dessa igreja. Não, você é dessa igreja, e você precisa estar preparado, porque veja, o que aconteceu com os discípulos, o que aconteceu com os apóstolos, foi duro para eles, porque na verdade, gente, eram os chefes do povo, eram os sacerdotes de Israel, que julgaram Jesus e que condenaram Jesus, e fizeram Jesus ir à cruz. E eles viram, eles conheciam Jesus, mas eles viram, eram os sacerdotes, eram os chefes do povo, portanto, os que governavam o povo. Eles ficaram abalados. Ficaram, nós também ficaremos abalados, mas desde já você precisa saber, será uma condenação falsa, mentirosa, injusta, como fizeram com Jesus, será uma crucifixão injusta, como fizeram com Jesus, mesmo que surja com aparência de verdade, porque assim como está no Evangelho de hoje, que eles tramaram, conspiraram e decidiram matar Jesus, já era, nem precisava julgar, já tinham decidido. Igualmente, já decidiram crucificar a igreja, já decidiram. Apenas virão os acontecimentos, eles vão buscar os argumentos para crucificar a igreja. Portanto, saiba, é falso, é mentira, é injustiça. E você não pode pular fora quando essas coisas acontecerem, porque se você não estiver preparado, é por isso que Deus está dando a graça de nós agora sabermos. Portanto, temos que pregar, você precisa saber, porque do contrário, na hora que acontecesse, você não saberia, e você ficaria perplexo, você acharia mesmo que eles têm razão, se são os grandes desse mundo, se são os chefes desse mundo, que crucificam a igreja, depois de julgar, depois de condenar, com os argumentos que eles irão buscar, como buscaram argumentos contra Jesus. Hoje, depois de tudo, nós sabemos que os argumentos eram falsos, mas na hora todos ficaram perplexos. Nós ficaremos perplexos, mas saiba desde agora, a igreja é de Deus como Jesus é de Deus. Assim como Jesus é o Filho de Deus, a igreja é de Deus, ela vem de Deus, ela é a filha predileta de Deus, e nós pertencemos a essa igreja. E como diz o Catecismo da Igreja Católica, assim como Jesus passou por aqueles passos até a crucifixão e a morte, a igreja vai passar pelos mesmos passos do seu Salvador. Repito, ela também vai ser traída, e depois disso ela vai ser julgada, e julgar quer dizer julgar, vai ser julgada, vai ser condenada. Buscarão argumentos para condenar a igreja, levarão a igreja ao Calvário e crucificarão a igreja. Você não imagina como vai ser doloroso a igreja ser crucificada injustamente, mas só que eles vão ter argumentos para provar que eles têm direito de crucificar a igreja. E você não pode ficar perplexo. É por isso que você precisa amar a igreja já agora. A igreja é composta por nós. É uma igreja de santos, porque vem de Deus, vem do Espírito Santo. Ela é a igreja de Jesus. Ela é aquela igreja que Jesus disse: a minha igreja, tu és Pedro, e sobre essa pedra edificarei a minha igreja. Ela é de Jesus. Mas ela é uma igreja composta por nós. Assim como nela houve um Pedro, que era o chefe da igreja, mas acabou negando Jesus, e houve um Judas que traiu. A nossa igreja é composta de pessoas humanas, homens e mulheres como nós, que cometem os pecados que nós cometemos, que cometem os erros que nós cometemos. Por isso a igreja é também pecadora, mas não aquilo que eles tencionam fazer com a igreja. Para mim foi uma chave quando eu vi no Evangelho que os escribas, os fariseus, os doutores da lei, os chefes do povo decidiram matar Jesus. Eu disse: meu Deus do céu, é a palavra de Deus dizendo, eu preciso dizer aos meus irmãos. Gente, já decidiram, já tramaram, já conspiraram e já decidiram. É uma questão agora de tempo, assim como Jesus, não foi nessa ocasião
que mataram Jesus. Nós estamos ainda no capítulo 12 de Mateus, vai até o capítulo 24, 25, depois disso que começa a narração da paixão. Jesus estava ainda na metade da sua vida pública. Mas já tinham decidido matar Jesus. Igualmente, daqui para frente, uma vez que eles decidiram crucificar a igreja, é uma questão de tempo. E você não pode negar a sua igreja. Nem vamos para frente já. Vamos já agora, diante do Senhor, dizer a Ele: Senhor, eu quero ficar com a igreja, Senhor, eu quero amar a igreja. Vai dizendo você também: sim, Senhor, eu preciso amar a igreja, eu preciso ser fiel à igreja, porque a igreja é fiel a mim, Senhor. A igreja é santa, é também pecadora, porque nós somos pecadores, e eu preciso, eu quero, Senhor, ser fiel à igreja. A igreja não é apenas o Papa e os bispos e os padres, não. A igreja somos todos nós, Senhor. Eu quero e preciso ser fiel à Tua igreja, Senhor, mesmo que condenem a Tua igreja, mesmo que traiam a Tua igreja, mesmo, Senhor, que levem à cruz a Tua igreja e crucifiquem a Tua igreja. Eu quero ser fiel, eu vou ser fiel. Dá-me o Espírito Santo, Senhor. Eu já estou me comprometendo, assim como eles já tramaram e já decidiram crucificar a igreja, Senhor. Eu já me decidi ser fiel à igreja, Senhor, porque eu já sei que tudo aquilo que farão será falso, porque já decidiram crucificar a igreja, nem julgaram e já disseram que vão crucificá-la. Da mesma forma, Senhor, por isso mesmo eu sei que tudo será falso. Desde agora, Senhor, eu já me decidi ser fiel à igreja, ser fiel à Tua igreja, Jesus, ser fiel à minha igreja, a igreja à qual eu pertenço. Faz o sinal da cruz na sua testa, para sua mente guardar isso bem gravado. Faz o sinal da cruz nos seus lábios, para você um dia dizer isso, professar isso, proclamar isso, seja diante de quem quiser, e faz principalmente diante, em cima, sobre o seu coração, para que o Senhor lhe dê toda a coragem de ser fiel à igreja até o fim. Uma demonstração de que realmente estão tramando contra a igreja e querem fazer realmente estão fazendo uma conspiração, uma trama, é o seguinte: a situação das mulheres. Veja, essas instituições internacionais que o padre Michel Choyan examinou, pesquisou, acabaram fazendo, e é há bastante tempo, agora a gente acorda e vê: meu Deus do céu, como é que nós não vimos isso antes? Acabaram fazendo uma oposição entre o homem e a mulher, e criaram um negócio super esquisito. Eles inventaram, claro, os inventores de mentira inventam mesmo. Os falsários são falsários, é como quem faz dinheiro falso. Eles criam dinheiro falso. Todos os falsários, eles buscam falsidades. Eles criam falsidades. Criaram um negócio de que o homem é o dono, o senhor, e a mulher, na nossa sociedade até agora, na nossa cultura, né, é a escrava. E dizem eles que até hoje na família tradicional, até põe esse adjetivo, que no fundo é um apelido tremendo, né? E a gente vai aceitando isso na família tradicional. A mulher foi sempre escrava do homem. O homem foi o senhor, o dono, e a mulher foi a escrava. E dizem eles, infelizmente, mas eles sentem muito, né? A família tradicional é o lugar por excelência onde a mulher é explorada pelo homem, oprimida pelo homem, escravizada pelo homem. Fizeram todo esse discurso durante muito tempo, em palestras, em conferências, em convenções, em livros, e foi ficando na mentalidade. E nas faculdades, e quanta mulher casada, quanta mulher moça, foi recebendo tudo isso, né? Foram fazendo a cabeça, né? E até dizendo, claro, você tem que dar a volta por cima, porque afinal das contas, né, na cultura até hoje, na família tradicional, a mulher foi sempre a explorada, a oprimida, a escravizada pelos homens. O homem foi sempre o dono, o senhor, e a mulher foi a escrava.
Tudo falsidade, gente. Foi tudo coisa tramada. Eu sei que houve erros. Onde é que não há erros? Só que eles aproveitaram, exploraram a coisa, aumentaram a coisa. Para quê? E aí que está o mais importante: criar justamente uma oposição entre homem e mulher. Dizendo à mulher: agora você, mulher, você tem que dar a volta por cima. Então dizem eles, na nova era, e até a palavra veio certinha, né? Eles acabaram entregando o ouro. Na nova era, a mulher deve estabelecer uma nova cultura, e é ela que vai estabelecer uma nova cultura. Dizem mais, as mulheres precisam fazer uma verdadeira revolução cultural. Dizem, a mulher deve se libertar do jugo marital, quer dizer, do jugo do marido, do jugo do esposo. Ela tem que dar a volta por cima, ela tem que fazer que nem o jumento, né? Que dá aquele pinote e joga todo o fardo fora. Então dizem eles, a mulher deve se libertar do jugo do seu marido, do jugo do seu esposo. E quanta mulher fez isso? Quanta mulher ouviu isso em conferências, em palestras, na faculdade, das amigas, leu em revistas, leu em livros, em conferências nacionais, internacionais, e acabaram fazendo isto, e acharam mesmo que eram as coitadinhas, né, que tinham o direito de ser felizes e tal, que deviam dar a volta por cima, jogar tudo para o ar, né, porque eu tenho que inclusive fazer uma revolução cultural, estabelecer a nova cultura do novo tempo, que é a nova era. Só que os bandidos entregam também entregam o ouro. Graças a Deus que eles entregam. Além de a mulher se libertar do jugo do marido, ela precisa libertar-se do fardo da maternidade. Bandidos, né? E começaram a mostrar a maternidade como uma coisa horrorosa. Como ser mãe e ter filhos e gravidez e gestação e dar à luz e amamentar e tal, e muitos filhos e tal, como uma coisa horrorosa. E dizem eles, a mulher precisa libertar-se desse jugo, libertar-se desse fardo da maternidade. Bandidos. De onde é que eles nasceram, desgraçados? Verdade, de onde é que eles nasceram? Nasceram de proveta. Era o caso de dizer um palavrão, filho da, não é? Só que a mãe deles não é isso que eles são. A mãe deles não é, certamente, mas eles são. Mas eles são bandidos. E sabe, gente, isso são os grandes das instituições internacionais que mandam mais do que os próprios governos, que mandam mais do que os presidentes, mandam mais do que os primeiros ministros. Tudo isso já veio à luz, como Jesus disse, nada que se faça às escondidas, um dia vai vir à luz, tudo que se faz às escondidas, e nada fica às escondidas, um dia virá à luz, está vindo à luz, e nós cristãos precisamos saber disso. E dizem tudo isso, que a mulher tem que se libertar do jugo do marido e do jugo da maternidade, para ocupar o seu lugar na sociedade. Bonito, né? Para ocupar o seu lugar na sociedade, para ser profissional e tal, a mulher tem que jogar fora, né, o jugo, o fardo de ser mulher, de ser esposa, né, e de estar, segundo eles, subjugada, oprimida, explorada, escravizada pelo seu marido. E deve jogar fora também esse jugo, esse fardo da maternidade. Está vendo para onde estão nos levando? Não é uma conspiração. Conspiram contra o próprio Criador. Só que fazem tudo isso, claro, eu falei aqui, com palavras claras, até brutais, mas usei as palavras deles. É que eles enfeitam isso tudo com uma porção de arrazoados, raciocínios, floreados, mas o veneno está ali. E o pior é que as pessoas entendem que é tudo isso mesmo,
Que a mulher é uma explorada, que a mulher é uma oprimida, que a mulher é uma escravizada, que o marido tem sido o dono, o senhor, ela tem sido a escrava, que ela tem que se libertar disso, ela tem que ser a protagonista da nova cultura, ela tem que fazer a revolução cultural, não é? Para ela poder ingressar na nova sociedade e ocupar o seu lugar na nova sociedade, não é? A mulher tem que se libertar do jugo marital e o jugo da maternidade. Falaram isso e fez a cabeça de muita gente. Você precisa dizer já agora: meu Deus, se fez a minha cabeça, muda a minha cabeça. Se fez o meu coração, muda o meu coração. Mas se não fez ainda, Senhor, estou pedindo que não se faça. Que sejas tu e somente tu, Senhor. Que seja o teu evangelho, que seja a tua lei, que seja a tua verdade e não a falsidade dos conspiradores deste mundo, que querem acabar com o Cristo e querem acabar com a igreja do Cristo, a única e a verdadeira igreja do Cristo Jesus Salvador. Senhor, que sejas tu a fazer a minha cabeça e não aqueles que tramam contra ti, Senhor, e tramam também contra mim, tramam contra a igreja, tramam contra nós, Senhor. Faz, Senhor, a nossa cabeça e o nosso coração e não eles. Eles chegam, gente, à loucura. São tão desvairados que dizem que a diferença de papéis entre homens e mulheres, claro, porque o homem tem o papel próprio dele de homem. Deus fez o homem desse jeito, e a mulher, Deus fez desse jeito. Ela tem a sua função, tem o seu papel na vida, na sociedade. Eles dizem: não, a diferença de papéis entre homens e mulheres é apenas uma questão cultural e de uma cultura já ultrapassada. Uma cultura que já ficou para trás e que tem que ser superada. É preciso superar essa cultura ultrapassada. E acrescentam: o sentimento maternal, dizem eles, não sei onde é que eles inventaram isso, mas dizem, estão repetindo em palestras, em conferências, em revista, o sentimento maternal nasceu no século XVIII. E as mães dos romanos? E as mães do primeiro século, e as mães do segundo século, e as mães lá dos anos 100, 200, 300, e as mães do ano 1000, de onde é que buscaram os seus sentimentos maternais? Ou elas não tinham? Eram todas brutonas, aquelas brutas romanas, né? Também vestidas de capacete e tal, lutando na guerra. Eram assim as mulheres e as mães? Os bandidos inventaram que o sentimento maternal nasceu no século XVIII. Não sei onde é que inventaram isso aí, né? E a nova cultura precisa desmaternizar a mulher. E estão fazendo, sabe, gente? Estão fazendo, até dá uma olhadinha nas novelas, para ver se não é isso justamente que eles fazem. Desmaternizando. Onde, na verdade, eles chegam a esse ponto: o prazer sexual é o bem que se procura, e todo mundo tem que ter a liberdade de procurar esse bem que é o prazer sexual. E a criança, o filho, é o risco que precisa ser evitado. E é isso que estão anunciando e pregando e fazendo. O prazer sexual é o bem que deve ser procurado, e todos têm que ter a liberdade de procurá-lo sem regras, sem limites. E a criança, o filho, é o risco que deve ser evitado. Bandidos, que pena que eles nasceram. Que pena que eles nasceram. Não é verdade? Que pena que eles nasceram. Mas só que o Senhor diz, e claramente, Ele vai zombar deles logo, logo. Eles pensam que eles, conspirando contra o Cristo, contra Deus, contra a lei de Deus, conspirando contra as bases da família, da sociedade, atingindo agora a mulher. A coisa preciosa que Deus fez, a maternidade da mulher, gente, que é a coisa mais preciosa que Deus criou. Veja, eles foram longe demais, eles já tocaram lá, na coisa mais sagrada que é a maternidade, que é a capacidade de pôr gente no mundo, de produzir pessoas.
Foi lá que eles foram tocar. E que coisa impressionante, né? Essa mesma sociedade, esses mesmos grandes das instituições internacionais, são os que dizem isso, os que fazem isso, e depois estão querendo fazer clone, estão querendo fazer bebê de proveta, né? Esses ensaios todos com genes e tal, para fazer vida em laboratório. Mas que disfarçatez, meu Deus do céu. Acabam com a maternidade, dizem que o sentimento maternal nasceu no século XVIII, é uma coisa romântica, próprio do romantismo, né? Falam no século XVIII porque dizem que é uma coisa romântica. E que a mulher de hoje tem que se libertar desse romantismo, da maternidade. Não, ela é igual a todo mundo. E o pior é o seguinte, que então eles mostram mesmo que a mulher é igual ao homem. Apesar das diferenças físicas, das diferenças fisiológicas, apesar das diferenças genitais, eles dizem, não, isso não tem grande importância. E negam completamente a importância da diferença entre homem e mulher. Pelo contrário, eles dizem, cabe a cada um escolher o próprio sexo. Viram como vão longe? E como eles vão justamente pegando um argumento falso, e do argumento falso vão tirando falsidade. É como se pegasse um barbante, todo ele enroscado, e você vai puxando, então, de uma mentira, vai puxando mentira, mas só que parece verdade. A primeira coisa que saiu parecia verdade, parece verdade, mas é tudo mentira, traição. Chegam a esse ponto de dizer que cabe a cada um, seja homem ou seja mulher, escolher o próprio sexo. Então, o homem vai viver o sexo que quiser, apesar do corpo que tem. E a mulher vai escolher o sexo que quiser viver, apesar do próprio corpo. Está vendo onde chegam longe as coisas? Claro, eu estou dizendo agora rasgado. Eles dizem isso, repito, com palavras muito bonitas, com argumentos, todos sofismas. Sofismas é um argumento falso, né? Cheios de sofismas, para enganar as pessoas, mas é mentira. Eles sabem como agradar, eles sabem onde tocar, para convencer, para agradar a nossa natureza humana decaída. Dizem mesmo, as normas da moral tradicional, eles logo colocam sempre um tradicional, como se o tradicional fosse o desprezível, né? Como se o tradicional fosse o desprezível. Eu hoje estou com 65 anos, quer dizer, portanto, quando eu tinha 20, 18, 16, aquilo não valia nada. Não é verdade? Desprezar o tradicional, gente, é dizer que quando eu tinha 30 anos, 25 anos, 20 anos, 18 anos, não valia nada. Isso é o tradicional, não é? É justamente ao contrário. E claro, vocês gostam da própria juventude. Quem está com 15 anos se sente no vigor da vida. Quem tem 18, quem tem 20, quem tem 22, quem tem 25, é claro. E eles logo colocam o adjetivo tradicional, para dizer, é desprezível, é ultrapassado, tem que ser deixado de lado, é retrógrado. Eles usam as palavras assim, para enganar. Nas próprias palavras está a mentira. Então dizem, as normas da moral tradicional, familiar, devem ser enterradas. Todos têm o direito à liberdade sexual. E esse direito à liberdade sexual deve ser proclamado. Cada um escolhe o sexo que quiser e vive a sua sexualidade do jeito que quiser. Já viram o porquê de tantos programas? Já viram o porquê de tantas novelas? Era ou não era isso que eles estavam fazendo
e mostrando, fazendo a cabeça da gente, fazendo a cabeça das pessoas, toda noite, toda noite, toda noite, toda noite, toda noite, toda noite. É como se você tomasse um certo elemento toda noite, toda noite, toda noite, toda noite, toda noite. Graças a Deus que nós estamos vendo a verdade. E é preciso que essa verdade que antes foi tramada e aconteceu às escuras, às escondidas, que veio à tona, que veio à luz, graças a Deus, agora seja abraçada. Que mesmo que tenham feito a sua cabeça, que você realmente renuncie a tudo isso, a todas essas ideias, a esses conceitos, aquilo que ficou impregnado em você, e que você volte àquilo que é o verdadeiro. Gente, primeiro ao que é verdadeiro como coisa humana. Claro que mulher é mulher e homem é homem. Só que os bandidos querem confundir tudo e misturar tudo. Mas além de ser a verdade humana, nós abraçamos a verdade divina, a verdade que veio de Deus, a verdade como Deus criou. A verdade como Deus criou assim. Já imaginou os animais? Cavalos, bois, cachorros, gatos, passarinhos, cada um tendo liberdade de viver a sua sexualidade. Já imaginou? O que iria acontecer? Ia acabar com os cavalos, acabar com os peixes, acabar com os cachorros, acabar com os gatos, acabar com os passarinhos. Mas no fundo é isso que eles querem fazer. É uma política de morte. É uma cultura de morte, que parece ser a cultura da liberdade, da nova era, do progresso, mas que na verdade, gente, é cultura de morte, é cultura de matança, é para não ter mais crianças, é para não ter mais gente, porque os bandidos dizem, tem gente demais na terra, e para nós que somos os grandes, podemos usufruir dos bens da mãe terra, da Gaia, que na verdade para eles é uma divindade. Isso também está revelado. A terra para eles é uma divindade, para podermos usufruir das belezas, das riquezas da mãe terra. Não pode ter tanta gente na terra, então tem que acabar. Que morra, dizem eles, que morra, que se extermine, que não venha mais gente. Mas veja os meios que estão usando. Na verdade, eles são os joguetes, eles são fantoches na mão daquele que Jesus disse que é o mentiroso e o assassino, que é o ladrão, que Jesus disse que só vem para roubar, matar e levar à perdição. Nós não podemos mais ser tolos, nós não podemos mais ser trouxas. Dizem mais que esse direito à liberdade sexual, de cada um escolher o próprio sexo, não deve ser objeto de nenhum constrangimento e de nenhuma limitação. Ninguém deve ficar constrangido por ter escolhido viver aquele sexo. Já imaginou? Você decide agora, não vou viver mais aquilo que eu sou, eu vou escolher, eu quero viver outra sexualidade. E dizem eles, isso não pode ser objeto de nenhum constrangimento, você não deve ficar constrangido, não, nem você deve ficar constrangida com isso. Você tem toda a liberdade de escolher a própria sexualidade, e isso não pode ser objeto de nenhuma limitação. Repito, o fundamental para eles tem sido o prazer sexual, é o bem que se procura, de qualquer maneira, sem limites, sem nenhum limite. E a criança, o filho, é o mal, é o risco que deve ser evitado. Imaginou a que descalabro chegou? Por isso que eles começaram com toda esta política de contracepção. Contracepção quer dizer evitar filhos. E que as mulheres cada vez mais tomem pílulas, que se rebentem, tomem todos os remédios. Esterilização de mulheres em massa, vai no posto e facilmente faz esterilização, nem precisa mais de operação, não, assim por fora mesmo, são 2 furinhos pequenininhos, num instante se faz, esteriliza, e a mulher não tem mais capacidade. Por isso, porque para eles
claro, o povo não pensa assim. É como dizia o Salmo: o grande povo que está atrás de Jesus e que busca Jesus, e que segue Jesus, e que Jesus toca a todos, cura a todos, liberta a todos, salva a todos. Esse povo, coitadinho, nem sabe disso. Mas eles são a vítima, justamente daqueles que são os verdadeiros opressores, e que hoje, gente, não são opressorezinhos aqui próximos a nós, não, são grandes opressores internacionais, fazendo essa trama contra nós, contra a religião, contra o próprio Cristo, contra o próprio Deus. Esterilização em massa de homens e de mulheres. Portanto, nesta política, nesta mentalidade do prazer sexual que deve ser procurado sem limites, e a criança, o filho, é o risco, é o mal que deve ser evitado, o aborto para eles é um dos métodos para não ter filho. Portanto, se aparece uma gravidez não desejada, é claro, dizem eles, a mulher tem todo o direito, ainda mais a mulher evoluída, a mulher que quer tomar o seu lugar na sociedade, a mulher que já jogou fora, né, o jugo marital, a mulher que já jogou fora o jugo, o fardo da maternidade. Ela não quer essa maternidade, surgiu, é uma gravidez indesejada, né? Ela tem todo o direito dela de mulher, né, de mulher evoluída, de optar pelo aborto, e ninguém pode proibi-la. Pelo contrário, ela tem todo o direito e não pode haver nenhuma limitação, e o Estado tem que facilitar tudo isso, tem até mesmo que ajudar, pagar e tudo mais, porque você não pode correr risco na sua saúde, né? Senão você vai fazer clandestinamente, você corre o risco, pega uma infecção. Já imaginou? É isso, gente, que eles querem nos impingir. É ou não é uma traição? Uma traição a nós, uma traição à verdade, uma traição à sociedade, uma traição às leis de Deus, aos mandamentos de Deus, uma traição à moral, uma traição à religião, uma traição a Cristo. Porque tem tudo aquilo que eu já disse. Isso tudo está no contexto de que eles querem, já desde o ano 2000, eles estão tramando também isso. Também é uma trama, também é uma conspiração. Começaram no ano 2000, já com reuniões, tramando, conspirando a nova religião universal e única, que eles já mostraram que eles não querem saber nada do cristianismo, principalmente não querem saber nada do catolicismo. Ao contrário, eles vão buscar, como no supermercado, os elementos de várias religiões, esoterismo e tudo mais, essas bruxarias. Por isso que até todo esse incentivo à bruxaria, para tornar-se coisa natural, porque a tal nova religião universal e única vai ter todos esses elementos livres, onde a pessoa pode usar livremente de tudo isso. Mas eles são frontalmente contra Jesus Cristo, contra o Evangelho, contra a igreja católica, que eles querem ver destruída. Na verdade, como fizeram com Jesus, os fariseus, os chefes do povo, eles já decidiram acabar com a igreja, como eles tinham decidido acabar com Jesus. Por isso, e agora chegamos ao principal desta pregação. Não foi o que eu falei até agora, o principal, não. Isso é apenas mostrar para vocês a trama que está por baixo, a traição que está por baixo. Isso dá até dor de estômago, dá ânsia de vômito ver isso. E como nos levam na cara, como nos fazem de trouxas. É por isso todas essas tentativas de passar essas leis, as leis favoráveis ao aborto, as leis favoráveis à união de homossexuais, porque se cada um é livre, totalmente livre, sem limites, de escolher a própria sexualidade também, não é? Já imaginou uma família de 2 homossexuais ou de 2 lésbicas, que resolvem depois ter filho? Não sei como é que vão ter filho, não é? Então vão adotar, e coitadinho desse filho de 2 evoluídos ou de 2 evoluídas que resolveram escolher a própria sexualidade, de optar pela própria sexualidade, né? Mas também optaram por trazer um filho, coitadinho, ele sim que é vítima de viver com essas 2 pessoas. Só que você percebe que os bandidos são contraditórios. Por um lado, eles dizem que a mulher tem que jogar fora o jugo da maternidade, e por outro lado não, a mulher, por exemplo, 2 mulheres ou 2 homens têm o direito de buscar um filho, de adotar um filho,
Para que adotar um filho? Se o sentimento de maternidade, ele é romântico do século XVIII e tem que ser jogado fora. Percebe? Uma porção de contradições, porque a mentira é assim mesmo. A mentira sempre se contradiz. Bom, não vou mais falar sobre isso. Eu vou entrar naquilo que é o principal desta pregação. O que é que nos disse o Evangelho de hoje? É o próprio Pai proclamando o seu Filho. Depois de dizer que, por um lado, os chefes do povo saíram e tomaram a decisão de matar Jesus, e de, por outro lado, dizer que as multidões, grandes multidões, seguiam a Jesus e ele curou a todos. Diz a palavra de Deus, assim se cumpriu. Com isso se cumpriu o que foi dito pelo profeta Isaías. E agora é o Pai apresentando o seu Filho. Eis o meu servo que eu escolhi. E quem é esse servo que o Pai está apresentando, que ele escolheu? Quem é? Nosso Senhor Jesus Cristo. Quem é esse servo? Nosso Senhor. Você sabe que, na verdade, com essa nova religião universal e única, eles querem nos impor um anticristo. Um anticristo que vai dominar o mundo, governando o mundo, para trazer a solução para os grandes problemas do mundo. E um anticristo que vai subir ao trono também dessa nova religião universal e única, e vai sentar-se no trono e vai se fazer adorar como Deus. É isso que ele quer. Mas o Pai está apresentando o seu Filho, o único e verdadeiro Cristo. Eis o meu servo que eu escolhi, o meu amado, diz o Pai, no qual eu coloquei toda a minha afeição. Veja, é o Pai. Gente, a nossa religião vem do céu. Não é invenção dos homens. Não tem como se inventar uma religião ou fazer uma mixórnia, né? Misturando elementos de várias religiões. Não tem como, depois que Deus se mostrou, depois que o Pai se revelou, depois que o Pai mandou o seu Filho, não tem como. É que eles não querem receber isso, não querem acolher isso, querem eles inventar a própria religião. Para quê? Para contrapor-se, para acabar com o Cristo, para acabar com a igreja, para acabar com a verdadeira religião, porque não aceitam a verdadeira. Então eles criam a própria, que na verdade só pode ser falsa. Eis o meu servo que eu escolhi, meu amado, no qual está toda a minha afeição. Faço repousar sobre ele o meu espírito. Faço repousar sobre ele o meu espírito. Você sabe daquela outra passagem de Isaías, onde o próprio Jesus, quando chegou na sinagoga de Cafarnaum, aliás, na sinagoga da sua cidade de Nazaré, lhe deram um livro, o livro da Bíblia, para ler. Era um rolo naquele tempo. E desenrolaram e deram para Jesus justamente a passagem que diz: o Espírito do Senhor está sobre mim, e Ele me ungiu, e Ele me enviou para anunciar a boa nova aos pobres, para curar os contritos de coração, para pôr em liberdade os cativos, para curar todos os enfermos. Lembra-se dessa passagem? E Jesus, depois de ler isso, ele disse: hoje se realiza essa profecia que vós acabais de ouvir. Gente, ele é o Cristo, o único Cristo, e aí que está. Você precisa ficar forte, firme, aguerrido, agarrado, aquele que é o único Cristo verdadeiro, e você não pode permitir que de maneira alguma venham a ele impor um outro Cristo. Saiba disso também, com argumentos muito bem bolados, condenando a igreja, crucificando a igreja. Eles vão querer apresentar um outro Messias, um outro Cristo. Desde agora você precisa saber da verdade, para não se deixar enganar quando as coisas começarem a acontecer. Veja, Deus está nos falando agora, e Deus está apresentando a nós o seu Filho, para que nós abracemos a Ele, para que nós amemos a Ele, para que nós nos entreguemos a Ele, para que nós sejamos fiéis a Ele, e quando as coisas acontecerem, que nós permaneçamos fiel ao único Senhor, ao único Cristo, ao único Salvador.
Ele não quebrará o caniço rachado. Jesus não veio para quebrar aquilo que já está fraco, como um caniço que já está rachado. Não, Jesus é a misericórdia, é o perdão. Ele não apagará a mecha que ainda fumega, não. Está quase apagando. Ele não veio para apagar, ele veio para acender a chama. Ele anunciará com toda a franqueza a verdadeira religião. Ele anunciará com toda a franqueza o julgamento. E como é que vai ser o julgamento? Gente na peneirada, quem vai ficar? E quem vai ser jogado fora como as coisas sujas do feijão? É o oposto do que pensam os grandes. É o oposto do que pensam os grandes. Eles é que vão ser jogados fora da peneira. E o povo fiel é que vai permanecer no julgamento que eu expliquei para vocês. Na palavra original ainda lá do tempo dos judeus é a peneirada. E termina dizendo, em seu nome, no nome de Jesus, no nome do Cristo verdadeiro, do Filho de Deus, em seu nome as nações depositarão a sua esperança. Vai chegar a verdadeira hora em que, daí sim, livres desses déspotas de hoje, esses ditadores de hoje, que estão querendo comandar as nações, a humanidade inteira, fazendo uma globalização toda falsa. Eles terão que ver isso. No nome dele, no nome de Jesus, as nações depositarão a sua esperança. E terminamos aqui como começamos a nossa manhã. Esperança, gente. Eu sei que tudo aquilo que foi dito foi muito duro. Escutar essas coisas, eu digo, é até mesmo indigesto. Mas aguenta firme. Encha-se de esperança. Jesus é o triunfador e Ele haverá de triunfar. É Ele mesmo que está fazendo com que essas coisas que eram tramadas às escondidas venham à luz, eram tramadas nas trevas, que elas venham à luz, para que você saiba desde agora. Eu sempre ficava assim interrogativo a respeito do Cântico de Maria, que está no Evangelho de São Lucas. Pega comigo, você já conhece, mas pega comigo. Está no Evangelho de São Lucas, capítulo 1. E ficava sempre interrogativo, porque a primeira parte do Cântico de Maria é lindo. A minha alma engrandece o Senhor, e o meu espírito se alegra, o meu espírito exulta em Deus, meu Salvador, porque Ele olhou para a humildade da sua serva. Por isso, todas as gerações daqui para frente me chamarão bem-aventurada, porque o Todo-Poderoso fez em mim maravilhas. O seu nome é santo e a sua misericórdia se estende de geração em geração sobre aqueles que o temem. A gente gosta desse pedaço. Só que a partir daí, no versículo 51, começa a dizer: Ele mostrou o poder do seu braço. Portanto, Ele mostrou o seu punho forte. Dispersou os que têm planos orgulhosos no coração, aqueles que conspiram, aqueles que tramam, planos orgulhosos no coração. Derrubou os poderosos de seus tronos e exaltou os humildes. Encheu de bens os famintos, mas mandou embora os ricos de mãos vazias. Escolheu Israel, seu servo, lembrando-se da sua misericórdia em favor de Abraão e da sua descendência para sempre. Eu ficava perguntando, mas por que Maria foi colocar isto? Num cântico tão lindo, falar que o Senhor demonstrou o poder do seu braço, dispersou os planos dos corações orgulhosos, derrubou os poderosos dos seus tronos, e mandou de mãos vazias os ricos. Por que Maria disse isso? Veja, na primeira parte, ela fala lá do começo, da primeira vitória, na primeira vinda de Jesus. Ela fala da primeira vinda de Jesus,
E o que aconteceu na primeira vinda de Jesus? A minha alma engrandece o Senhor e meu espírito exulta de alegria em Deus meu Salvador, porque Ele olhou para a humildade da sua serva. Por isso, porque Ele olhou a humildade da sua serva, todas as gerações me chamarão bem-aventurada, porque o Todo-Poderoso fez em mim maravilhas. Santo é o seu nome. Essa era a beleza da primeira vinda de Jesus, e Maria pôde cantar assim. Mas na segunda parte, ela canta a vitória de Jesus e a vitória da igreja, portanto a vitória dos humildes, a vitória dos pobres, os que hoje são tidos por trouxas. E ao mesmo tempo, esse mesmo Cristo que ela está concebendo no seu seio, está gerando no seu seio, Ele vai derrubar do trono estes poderosos do qual eu estou falando a vocês. Entendeu? Para mim foi uma alegria quando eu entendi que Maria já tem no seu cântico a primeira vinda de Jesus e a segunda vinda de Jesus. O que aconteceu na primeira vinda e o que está precedendo e que vai preceder a segunda vinda. Gente, agora estamos no tempo da conspiração, no tempo da trama, igualzinho os chefes do povo que já tinham decidido matar Jesus. Mas logo, logo vai acontecer a segunda parte do cântico de Maria. Acompanha comigo. Ele, o Senhor, o Cristo, o poderoso, demonstrou o poder do seu braço. Dispersou os que têm planos orgulhosos, os que tramam, os que conspiram planos orgulhosos no seu coração. Derrubou os poderosos de seus tronos e exaltou os humildes. Encheu de bens os famintos, os pobres, portanto, e mandou embora os ricos, esses poderosos, esses que querem nos enganar de mãos vazias. Acolheu Israel, seu servo, lembrando-se da sua misericórdia, conforme prometera a nossos pais, em favor de Abraão e da sua descendência para sempre. Diga você também: a minha alma engrandece o Senhor, e exulta o meu espírito em Deus meu Salvador, porque Ele olhou para a humildade do seu povo, a humildade da sua igreja, e o Senhor fez na sua igreja maravilhas. Por isso, todas as gerações nos chamarão bem-aventurados, porque pertencemos a essa igreja, que como Maria foi objeto da misericórdia de Deus. O Senhor que fez nela maravilhas, fez em nós maravilhas, fez maravilhas na igreja. Santo é seu nome. A vitória será do Senhor. Agora tramam contra o Cristo, agora tramam contra a sua igreja, mas o Senhor vai destronar e vai mostrar o poder do seu braço a todos aqueles que têm planos orgulhosos no coração, aqueles que tramam contra Cristo. Eles vão ver a vitória de Cristo, a vitória de Maria, a vitória da igreja, a nossa vitória, e todas as gerações nos proclamarão bem-aventurados, porque aguentamos firmes até o fim. Veja, as gerações que virão depois em céus novos e terras novas vão realmente proclamar bem-aventurados a nossa geração, a igreja de hoje, gente, porque a igreja de hoje é uma igreja sofredora e que vai sofrer a grande tribulação, vai sofrer. Mas por isso mesmo, porque nós vamos aguentar, e você precisa, e é por isso que o Senhor está dando essas pregações e esta graça. Saiba, o Senhor não anuncia sem dar a graça. Ele anuncia e dá a graça, Ele anuncia e dá a fortaleza, Ele anuncia e dá toda a coragem, Ele anuncia e dá também o seu poder. Saiba, pelo poder de Deus, pela graça de Deus, pela fortaleza de Deus, você vai conseguir vencer. Basta você querer.
Então, porque nós vamos aguentar até o fim, todas as gerações nos proclamarão bem-aventurados. Também os que vieram antes, porque nós somos a igreja que vai passar, nós somos a geração que vai passar por tudo isso. Nós precisamos aguentar firmes, assim como Maria aguentou firme, nós precisamos aguentar firme, e aguentando firmes, um dia todas as gerações nos chamarão bem-aventurados. Por quê? Porque o Senhor fez em nós maravilhas. Vai ficando em pé? Pode aplaudir. Pode aplaudir. Escolhe a música e vai direto na música. Isso, levante seus braços. Sim, Senhor, derrama o Teu Espírito Santo sobre nós, porque só pelo Teu Espírito, Senhor, unicamente pelo Teu Espírito, nosso Senhor e nosso Deus, é que nós conseguiremos isso. Mas temos a certeza, Senhor, pelo Teu Espírito, o mesmo Espírito Santo que fez maravilhas em Maria, está fazendo maravilhas em nós e fará maravilhas em nós, Senhor. Por isso, todas as gerações nos chamarão bem-aventurados. Enche-nos, Senhor, com Teu Espírito. Fortalece-nos, Senhor, com Teu Espírito. Dá-nos coragem, Senhor, no Teu Espírito Santo. Nós queremos, eu quero, Senhor, aguentar firme até o fim. Buscai primeiro o reino de Deus